Ingrid, será que você consegue compartilhar a música aí com a gente? Porque parece que aqui tá. Deixa eu tentar aqui. Tá. Como o microfone tá ligado, aí tá dando. Aí. Vou tentar e vocês me falam se deu. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que
Bom, eu acho que agora nós já podemos começar, né? Boa noite para todas. Como que vocês passaram? Boa noite. Boa noite, Tudo bem, passei bem. Tony? Tudo bem? Will, Sara, tudo jóia? Boa noite a todas. Tá tudo bem, graças a Deus. Deu uma chuvinha por aí na casa de vocês ou nada? Deu sim, que deu. Aqui foi bastante. Então, aqui também. Aqui começou uma chuvinha e eu acho que mais tarde vai ter mais. Então, assim, se às vezes cair a internet, vocês me perdoem, tá? Até o início da aula aí que a gente já ia fazer, a música que era para eu passar, não deu certo, mas é por causa dessas interpécies aí da chuva. Mas eu não tô reclamando não, viu, gente? Porque o calor que tava, é melhor chover. Então, hoje eu queria, né, dar as boas-vindas novamente a todas. Nós já estamos aqui com 13 pessoas na sala, né? Vocês querem esperar mais um pouquinho? Ou a gente já pode dar início? Podemos dar início? Aqui deu 18, acho que 18? Aqui eu estou só vendo 13. Não, então, acho que já está todo mundo por aqui, né? acho que sim. Tá. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar a unidade 2, né? A Ingrid e eu, e junto da Will Sara, a gente resolveu fazer a divisão das aulas, né? Então, na terça-feira, eu vou fazer as exposições que a gente vai discutir durante as aulas, e nas quintas-feiras a Ingrid vai fazer, tá? Então, hoje eu vou estar aqui apresentando o início da nossa unidade 2, né? Nós colocamos aí uma música que se chama Triste, Louca ou Má. E é uma música que vai ajudar a gente a refletir o tema que nós precisamos tratar hoje. Já adianto que é um tema que talvez a gente precisasse de muito mais aulas, né, para falar. Um tema muito complexo, muito extenso, que precisa de profundidade, mas eu acho que as discussões que a gente vai ter aqui já vão nos auxiliar a pensar a nossa realidade objetiva, a realidade da comunidade onde a gente está inserido, né? Da escola onde a gente está inserido. E é um tema fundamental, né? Nosso módulo é um módulo que discute as questões de gênero, né? E o que são essas questões de gênero? Sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, né? Quais são os papéis sociais, as funções sociais que a gente acaba exercendo, né? Durante esse processo de se tornar mulher, de se tornar homem na sociedade, tá? Só um minutinho. Tudo funcionando direitinho. Tá. Então, a gente já teve a confirmação aqui do Rafael que está tudo funcionando direitinho. Então, a gente pode dar continuidade. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Um homem não me define, a casa não me define, eu sou o meu próprio lar. Francisco Elombre. Essa é uma pequena parte, um pequeno trecho da música que a gente colocou para vocês escutarem aqui. Eu queria saber de vocês, né? Alguém já tinha escutado essa música? Já pelo menos tinha ouvido falar dessa banda? Essa música ficou muito famosa, né? Acho que ela foi até trecho de uma novela há um tempo atrás. Mas alguma de vocês já tinha escutado? Já tinha escutado? E o Sara? Quem mais está aqui? Eu já tinha escutado, eu gosto muito dessa música. Nossa, eu tô em... Peraí, desculpa. Tô em duas salas ao mesmo tempo. Sim. Eu já tinha escutado essa música, eu me identifico muito com ela, principalmente com o clipe, assim, né? Uhum. A questão dela ser livre dentro de casa, correr, assim, né? Mostra o quanto que a gente não precisa ter amarras na vida, né? A gente pode ser livre aonde a gente estiver,
que o homem não me define, que minha casa não me define, né? Que eu sou meu próprio lar. E isso é muito difícil para nós que vem de uma sociedade muito machista, muito sexista, a gente falar sobre ter empoderamento para falar assim, essa casa não me define, essa sociedade não me define, né? E para a gente chegar a esse lugar de conseguir falar assim com empoderamento não é fácil. Eu mesmo ainda não estou nesse patamar. Não estou tendo muita saúde mental para bater de frente com muitas coisas. Mas só da gente se libertar por exemplo, de relações abusivas, de pessoas narcisistas, né? Já é um grande começo de quando a gente vem de uma geração, principalmente quando a gente fala de mulheres que não teve oportunidade de estudar, de falar sobre suas dores, sobre o que queria na vida, que queria trabalhar fora, ou que queria comer alguma coisa, né? Porque esses dias mesmo eu estava aqui rindo, mas meu irmão, assim, rindo assim, a gente pensando na nossa infância, né? Meu sonho, gente, era comer extrato. Assim, eu lembrava do extrato, eu pensava assim, gente, que delícia, isso deve ser gostoso demais da conta, né? Então, todos nós tínhamos um desejo de comer alguma coisa assim, que hoje é muito simples, né? Azeitona, gente, azeitona era uma coisa de luxo, assim, né? Então, pensar que hoje as mulheres de antigamente, né, da minha geração, das que vieram antes de mim, não teve essa oportunidade de experimentar até mesmo algo simples, né, que é no mercado. E hoje a gente tem essa oportunidade e conseguir trabalhar fora para comprar o que eu quero comer, para comprar o que eu quero vestir, para ir aonde eu quiser sem amarras, né? Sim. Já é um bom começo, eu já me sinto vitoriosa. Eu tenho certeza, né, principalmente que essa é uma turma formada por muito mais mulheres, né? Assim, a gente tem a Declides, né? A Declides aqui. Mas é uma turma majoritariamente formada por mulheres e, com certeza, algumas de nós já passamos por situações por sermos mulheres, né? Por simplesmente sermos mulheres. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? O que é ser essa mulher, né? Por exemplo, o que a Wilsara trouxe agora, a gente já viveu tantas amarras, tantas dificuldades, né? Eu tenho certeza que vive até hoje, né? A grande maioria aqui são professoras, né, que estão no âmbito escolar, e a gente precisa entender um pouco sobre isso. Por que a gente passa essas situações? Por que ser mulher, né? Acaba trazendo situações de dificuldades na vida em diversos momentos da nossa vida, para a gente poder ensinar para as nossas alunas, para os nossos alunos, para as pessoas da nossa comunidade, para as pessoas próximas da gente, uma forma melhor, né, de se viver e talvez conseguir desfazer essas amarras que você trouxe, que é muito importante, Sara, né? Então, assim, a nossa unidade 2, ela vai trabalhar o empoderamento feminino, ela vai trabalhar também as questões de gênero, ela vai trabalhar o que é o racismo, o que é o machismo, o que é o sexismo, né? O racismo a gente iniciou falando na aula anterior, com a aula da Ingrid, né? Então, nessa unidade, nesse início dessa unidade, nós gostaríamos de deixar essas questões, né? Essa pergunta para vocês. O que você já passou apenas por ser mulher, né? Teve alguma situação que você passou? Gostaria que vocês pensassem para lá no final a gente voltar nessa pergunta e vocês trazerem alguns relatos da vida de vocês aí, que eu tenho certeza que vocês já foram atravessadas por isso, tá? Para discutir isso, inevitavelmente a gente tem que chamar algumas autoras, chamar algumas pessoas que começaram a falar sobre esse tema, né? E na aula passada, a gente começou, as meninas até falaram, não sei se a Marta, alguma das outras meninas falou assim, nossa, são muitos termos, né?
São muitas palavras difíceis que a gente vai aprendendo no decorrer do curso. E aí, hoje, eu trouxe para vocês algumas palavrinhas fundamentais para esse tema, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar conceituar é a diferença entre sexo e gênero, né? Sexo biológico, que a gente fala, né? Conceitualmente, né, o sexo significa o quê? As características biológicas de um sujeito, né? Então, quando você vai lá, alguém aqui, eu acho que a Wilsara é mãe, né? Outras talvez também já sejam mães, vai lá fazer os primeiros ultrassons, né? Quando tem o período de gestação, vai lá fazer aquele ultrassom, e aí o que a gente observa no ultrassom? Se é menino ou se é menina, né? Se é do sexo feminino ou se é do sexo masculino, né? Então, o termo sexo é sobre isso, né? Quais são as características biológicas, né? No que vem naquele corpinho que está se formando ali no período de gestação. O que isso se diferencia do termo gênero, né? Eu acho que isso é uma questão que fica com muitas dúvidas, as pessoas ficam muito, quando se trata desse tema, confundem muito, e essa confusão é que faz ter alguns pensamentos que, na verdade, até muitas vezes preconceituosos, né? De não saber entender o que é o termo gênero, né? Gênero nada mais é sobre do que as expectativas, né? Eu trouxe aí para vocês, dos papéis sociais que as normas socialmente construídas. E é isso que a gente estava falando e que a Wilsara trouxe para nós no início, né? Então, o que se espera de uma mulher, né? O que se espera de uma mulher que mora dentro de uma comunidade? O que se espera de uma mulher que trabalha, que faz um trabalho doméstico? O que se espera de uma mulher, né, sobre roupas? O que se espera de uma mulher sendo mãe? Então, se espera muitas coisas das mulheres, socialmente falando, né? A sociedade, as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares esperam muito da gente enquanto mulheres, né? Então, são papéis, expectativas, isso se chama gênero, né? Como as pessoas vão se identificar, né? Se identifica com esse papel de mulher, né? Do que se espera de uma mulher, ou se identifica com o papel que se espera de um homem, né? Porque também ser homem na sociedade, no mundo, na vida cotidiana, tem um significado, né? E qual que é esse significado de ser homem? Normalmente, numa sociedade machista, é de ser o provedor, né? De estar nos lugares de trabalho mais bem remunerados. Então, para conceituar, né, para relacionar esses dois temas, existe o termo que é sexismo, né, que é uma crença ou uma prática que atribui a superioridade de um sexo sobre outro, levando à discriminação. Então, o que isso significa? O sexismo é você acreditar, né, que por ser homem, ou, né, por ser homem, por exemplo, existe uma superioridade, né, sobre ser mulher. Então, isso acaba levando uma certa discriminação, né? O que é uma discriminação? Ser menos valorizado, ter menos voz para falar sobre as coisas, não ter lugar de fala dentro da família, não ter os poderes de decisão. Né? O sexismo é o reforço dessa crença de que a sociedade acredita numa superioridade do sexo masculino em relação ao sexo feminino, tá? Então, eu acho que esses três conceitos, e um desses conceitos, né, uma das pessoas que vai ajudar a gente a pensar esses conceitos
é a Simone de Beauvoir, que foi uma autora feminista do período contemporâneo, e ela defendeu uma frase muito interessante, que era assim, ó, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E ela estava, Raíssa, mas ela estava falando sobre não nascer mulher, sobre as características biológicas, né? De nascer com a genitália feminina, ou nascer com... Ela estava falando disso? Não, né? O que ela quis dizer que torna-se mulher é sobre o gênero, é sobre esses papéis sociais esperados, né? Socialmente esperados de nós, mulheres, que a gente vai se construindo como mulher, certo? Aí tem uma coisa muito interessante para a gente pensar isso, porque muita gente vai pensar, nossa, isso é besteira. Poxa, a gente nasce mulher e aí a gente já é mulher, já nasce com essas características, já nasce preparada para ser mãe, já nasce para fazer algumas coisas, pronta para isso. Uma das coisas que é interessante a gente parar para pensar é que, por exemplo, nós somos mulheres brasileiras, né? E as mulheres brasileiras têm algumas características, por exemplo, a gente já tem uma certa liberdade de usar o que a gente gostaria de roupa, por exemplo, né? Apesar de não ser respeitado muitas vezes, a gente tem uma certa autonomia em relação a isso hoje. A gente pode trabalhar, né? A gente pode votar, a gente pode fazer algumas coisas que em outros países, por exemplo, sendo mulher, você não pode, né? Então, ser mulher para as mulheres brasileiras é diferente de ser mulher, por exemplo, uma mulher muçulmana. Uma mulher muçulmana tem outras atribuições que não são as mesmas da mulher brasileira, né? Então, assim, a gente entende que o que a Simone de Beauvoir estava querendo falar. Então, ser mulher, para mim, Raíssa, que mora em Catalão, Goiás, é uma coisa. Ser mulher para uma mulher que mora lá no Nordeste, e o Brasil é muito diverso, né, com culturas muito diversas, por exemplo, pode significar outras coisas, né? Então, eu acho que, partindo desse pressuposto, né, dessa diferenciação, sexo, recapitulando, características biológicas do sexo feminino ou sexo masculino, certo? E isso são características biológicas. Gênero, aquilo que se identifica, as expectativas dos papéis sociais, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser, né, qualquer gênero que seja que a pessoa se identifique. E o sexismo, né, é o termo, a crença de que de uma superioridade entre um sexo e outro, certo? Então, vamos mais para frente um pouquinho. Estou conceituando essas coisas, gente. Se ficar alguma dúvida, vocês podem ir me falando, vocês podem abrir o microfone, me interromper, tanto o Sara quanto a Ingrid, quanto as meninas todas que estão na sala, tá com o microfone aberto também, tá? Dentro desse tema, nós temos mais duas palavras que vão ser importantes a gente falar antes de entrar nos conceitos de fato, né, e nas nossas discussões. O patriarcado, né? Patriarcado, o que é? Um sistema estrutural de dominação masculina no privado e no público, né? Então, um sistema de dominação estrutural. O que é um sistema de dominação estrutural? É que vem não só de, por exemplo, vou usar um exemplo interessante aqui para vocês. Na família de vocês, talvez vocês tenham tido, né, ou se lembram de algum homem assim que tinha como se ele tivesse superpoderes, né? Ele decidia o que seria feito em relação ao dinheiro, em relação à criação dos filhos, em relação às mulheres da família, né? A gente sempre escuta histórias, nossa, mas o fulano era
desse jeito, né? Era bem sistemático e ele decidia tudo. E isso vai se passando, né? Por exemplo, se é um avô, passa do avô para o filho, para o neto, para o bisneto. E esse sistema estrutural vai construindo uma família, né? Com um cunho patriarcal, por exemplo, onde os homens decidem sobre o dinheiro, sobre a criação, sobre o que vai ou não se fazer, né? Isso acontece só dentro das famílias? Não, isso acontece na sociedade no geral, como um todo. Isso acontece nas instituições, isso pode acontecer na escola, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Isso acontece, na verdade, em qualquer lugar. Por exemplo, né? Hoje a gente tem no Brasil um governo majoritariamente de homens, né? Que fazem políticas para mulheres. Mas é um governo majoritariamente de homens. Não é nem 50%, né? Da nossa bancada, 50% homens, 50% mulheres, né? Quantas presidentes a gente teve no Brasil, mulheres, por exemplo? Né? Fica esse questionamento. Aí traz para a cidade de vocês. Quantas prefeitas a gente teve? Né? São pouquíssimas mulheres que acabam alcançando esses cargos de poder. Né? Então, por isso a gente fala que a sociedade tem um sistema estrutural de dominação masculina, onde os poderes de decisão sempre estão na mão majoritariamente de homens, certo? E um último conceito, que é a interseccionalidade, que a gente vai falar muito mais sobre esse conceito na próxima aula, né? Que é como o gênero, que é isso que a gente falou, né? Se cruza com a raça, com a classe e com o território, né? Então, para a gente falar sobre interseccionalidade, falar sobre gênero, a gente precisa, e tem até uma autora que vai falar sobre isso, que eu deixei para vocês, né? Falar sobre raça, a gente precisa falar sobre classe, a gente precisa falar sobre território, que eu acho que é o grande objetivo aqui desse curso e dessas discussões que a gente está tendo, né? E aí quem fez esses conceitos, né? Quem trabalhou muito esses conceitos foram algumas autoras que são feministas, que lutaram e lutam pelas causas feministas. O que é o feminismo, né? Nos últimos anos, a palavra feminismo teve um grande, assim, uma grande deturpação sobre esse termo, que até muitas pessoas muitas mulheres que têm práticas feministas acabavam negando, assim, repudiando o termo feminismo. Por quê? Porque a gente teve um discurso conservador, né, que pegou o país de jeito nos últimos tempos e acabou deturpando o que significa isso. Mas feminismo nada mais é do que a luta pelos direitos das mulheres, né? Basicamente, resumindo de uma forma muito superficial, é uma luta pelos direitos das mulheres, tá? Então, a Bell Hooks, que é a autora que eu trouxe aqui para vocês, para falar sobre essa interseccionalidade, é como tudo isso junto, né? Como o problema do racismo, que a gente falou na aula passada, como o problema do patriarcado, né? Como o problema das classes trabalhadoras, né? De como você está lá na escola trabalhando e sendo mal remunerado, sendo mal remunerada, né? Afetam as questões de gênero, que é ser mulher, por exemplo. Tudo isso, né, é uma rede de questões que atravessam o que é ser mulher, né? E principalmente o que é ser uma mulher negra, que eu acho que é o fundamental e que agora, a partir desse próximo slide, a gente vai dar enfoque nisso, tá? E aí eu vou partir sempre das mulheres negras para falar, né, das causas das mulheres negras, porque até algumas autoras, né,
tanto a Lélia Gonzalez, que é uma das que a gente vai trazer aqui também, Beatriz Nascimento, entre outras autoras, elas disseram que, elas sempre falaram, né, as questões da mulher branca, elas sempre, na grande maioria das vezes, o feminismo branco acaba conquistando direitos através da exploração e da subalternização da mulher preta, né, da mulher negra. Então, a gente precisa partir do feminismo negro, né, para falar sobre as questões das mulheres da sociedade, porque a partir do momento, a Audre Lorde falou assim, eu não vou estar livre enquanto nenhuma de nós estiver presa, mesmo que as nossas amarras sejam diferentes, né? Então, quando a gente vai falar sobre um feminismo, sobre mulheres, sobre direitos das nossas meninas, das nossas futuras meninas, né, da nossa comunidade, a gente precisa começar pensando das meninas negras, né? Como que eu trato a minha aluna negra? Quem que é a minha aluna negra que está lá na escola, que senta no cantinho, ou que às vezes tem uma dificuldade de comunicação, de interação, que tem muita dificuldade, às vezes, com questões de autoestima e tudo mais. Então, eu preciso partir das questões dessa aluna, às vezes, para trabalhar as questões de toda a sala, né? Porque, às vezes, essa menina está passando por uma questão de racismo, uma questão própria, dentro da sala, velada, um racismo próprio na sala, velado, que as pessoas não conseguem enxergar, né? Que as próprias crianças não conseguem enxergar, que as pessoas não conseguem enxergar. Então, eu gosto de partir do feminismo negro para tratar essas questões, e porque quando a gente trata a partir da mulher negra, eu tenho certeza que todas as outras opressões, tanto das mulheres negras quanto as mulheres brancas, serão atravessadas, né? A gente vai falar do direito de todas, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe essas três aí, ó. Eu trouxe o rostinho dessas mulheres para vocês conhecerem, para quem não conhecia, para quem já conhecia, relembrar, né? A Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento e a Sueli Carneiro. Essas são três mulheres, né, pretas, filhas de trabalhadores, filhas de pedreiros, de costureiras, de cozinheiras, né? E que foram intelectuais e são intelectuais importantíssimas, né? E que nos ajudam demais a pensar as questões das mulheres na sociedade, tá? Atual. E eu acho que assim a gente ainda tem muito a aprender com elas, muito mesmo, muito para estudar as obras delas. A Beatriz Nascimento era uma mulher quilombola, é uma mulher quilombola, né? E que partiu da realidade dela para falar sobre as questões das mulheres, tanto na sua comunidade quanto num geral, né? De uma forma ampla e geral. Então, esse é o rostinho delas, né? São fotos bem bonitas, inclusive. E aí eu gostaria de falar um pouquinho, por exemplo, de quem foi a Lélia Gonzalez, né? Intelectual e militante do movimento negro, denunciou o racismo estrutural e o mito da democracia racial. Ela destacou o papel das mulheres negras na resistência, né? Uma grande contribuição da Lélia Gonzalez foi essa questão do mito da democracia racial, né? Que todos nós temos os mesmos direitos, alcançamos os mesmos lugares, que tanto as mulheres brancas quanto as mulheres negras conseguiriam, né, estar alcançando os mesmos postos, os mesmos níveis de educação. E ela trata isso ela chama isso de mito da democracia racial. Ela fala que isso não existe, né? Ainda a gente não alcançou o patamar de que todas nós, enquanto mulheres,
estamos tendo os mesmos direitos, né? E ela destacou muito o papel das mulheres negras no processo de resistência. O que é essa resistência? De lutar pelos seus direitos, né? De continuar lutando, de continuar insistindo, de continuar pensando nas suas questões, propondo, escrevendo sobre as suas próprias questões, falando dos seus problemas, né? E para que isso seja resolvido, para que isso seja pensado socialmente, para que isso chegue a políticas públicas, para que isso chegue às escolas, aos materiais didáticos, por exemplo, né, que eu acho que é o nosso objetivo aqui. Então, o papel das mulheres negras, né, nesse processo de resistir, de dar voz e de existir no mundo, de aparecer, né, de aparecer para as outras pessoas, de serem vistas, né, é muito importante, segundo a Lélia Gonzalez, tá? A Beatriz Nascimento, ela foi historiadora, ativista, e ela estudou os quilombos, né, como um espaço de liberdade contra a opressão, e ressaltou a centralidade da experiência negra feminina, né? Então, a Beatriz Nascimento, como ela fez a análise dos quilombos, né, aqui a Wilsara vai falar muito melhor do que eu, né, que tem esse contato, que já teve esse contato, sobre o quilombo ser um espaço de liberdade, um espaço de construção, um espaço onde as pessoas, e principalmente as mulheres que são as provedoras, né, dos quilombos, no questão do trabalho, do cuidado com os filhos, da manutenção dos quilombos, na perpetuação da cultura quilombola, né? Então, a Beatriz Nascimento vai dizer que esse é um espaço de liberdade para as pessoas, para as mulheres negras, principalmente, e essa luta contra a opressão contra as mulheres negras deve partir da centralidade da experiência feminina e negra, né? O que é essa centralidade? É focar nas experiências cotidianas, né? No dia a dia dessas mulheres, no que essas mulheres passam, para que elas sejam escutadas, precisa partir delas, né? Precisa partir da voz das mulheres negras, dessas mulheres negras, tá? E a Sueli Carneiro, que foi uma filósofa, ela foi fundadora do GELEDES, né? Que é o Instituto das Mulheres Negras, e ela fez uma análise da intersecção entre o racismo, o sexismo, e defendeu uma política de equidade para as mulheres negras, tá? Então, por isso que eu comecei lá com aqueles termos, porque todas essas mulheres, todas essas três, e existem diversas outras, tá, gente? Mulheres que trabalham com essas temáticas, mulheres negras que partem da sua realidade, né? Das suas escrevivências, que é o termo que a gente tem que começar a usar e tem que colocar em prática. Foi uma delas que nos ensinou para falar sobre a realidade das escolas, para falar sobre a realidade dos quilombos, para falar sobre a realidade da cidade, né, das instituições. E aí existem diversas outras, né, que eu deixei aqui para vocês, além da Lélia Gonzalez, Beatriz Carneiro e a Sueli, a Audre Lorde, por exemplo, né, a Safiotti também, que pode contribuir sobre as questões do capitalismo, por exemplo, também. Eu até fiz um drive de materiais complementares, que depois eu vou compartilhar com vocês. Eu já até compartilhei com as meninas, e que lá tem todos esses materiais que para quem quiser se aprofundar, porque são temas de fato, gente, muito complexos, né? Eu estou passando aqui por cima mesmo de cada um desses termos, de cada um desses temas que são necessários, assim, discutir muito profundamente, ler os textos, né? Obviamente, a gente não tem esse tempo todo aqui nesse módulo para fazer isso, então a gente deixou lá 2 textos base para vocês para essa aula de hoje, mas existem muitas literaturas sobre esse tema, muitas mesmo,
e importantíssimas de serem lidas, né? Que eu acho que pode contribuir para a atuação de vocês, certo? E aí a gente chega num ponto fundamental, né? Que é as mulheres no trabalho. Historicamente, as mulheres negras, elas foram empurradas para os trabalhos mais precarizados, né? Resultado de uma herança escravocrata e do racismo estrutural. Mesmo sendo a base da economia do cuidado, elas continuaram a enfrentar uma desigualdade salarial, falta de reconhecimento e dupla discriminação de gênero e de raça. Como aponta Sueli Carneiro, né? A posição social da mulher negra é o resultado direto da combinação perversa entre racismo e sexismo, né? Então, eu trouxe essa afirmação, né, que eu trago lá da Sueli Carneiro, que a combinação perversa entre racismo e sexismo. Por isso que eu quis trazer para vocês os termos, né? A gente falou sobre o racismo e agora a gente está falando sobre o sexismo. E a combinação dessas duas coisas faz com que as mulheres negras, principalmente, são subalternizadas no trabalho. O que é subalternizadas no trabalho? Recebem menos, são menos valorizadas, têm menos direitos, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar não só aqui no curso, a gente precisa falar disso na comunidade, a gente precisa falar disso com as nossas filhas, a gente precisa falar disso com as nossas sobrinhas, né? A gente precisa falar disso nas escolas, porque as meninas precisam começar a reconhecer os seus direitos, principalmente as mulheres negras, reconhecer o seu direito, reconhecer o seu território, reconhecer os seus valores, né? E a gente vem de uma história de escravização no Brasil de 400 anos. E que reflete até hoje nas nossas práticas, todos os dias, né? Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, para frente de uma sala de aula, a gente tem uma responsabilidade imensa em não reproduzir os preconceitos como racismo, como sexismo, porque é a partir dali que se formam as pessoas para irem para o mundo, para estar dentro de um hospital, para estar dentro de uma outra escola, para estar dentro de uma comunidade, para ser um representante político, né? Então, nós assumimos um papel de formar pessoas que precisam ser protagonistas da sua própria história. Eu acredito nisso, né? Eu acredito muito nisso. A gente precisa formar pessoas que sejam protagonistas da sua própria história. Se é uma menina negra, ela precisa contar a sua própria história, ela precisa saber falar, ela precisa saber quais são os seus direitos, ela precisa saber brigar pelos seus direitos. Se é uma menina branca, também, né? A gente parte aqui das questões das mulheres negras. Mas a questão da mulher negra, como disse a Audre Lorde, ela pode libertar todas as mulheres, né? Então, a gente não vai estar presa enquanto uma mulher negra estiver presa também, né? A gente precisa se libertar todas juntas. E eu acho que a gente precisa assumir esses papéis, né? De ir contra essas questões estruturais, que é, por exemplo, o patriarcado, o racismo, o sexismo, né? São crenças que beneficiam um determinado grupo. E é um grupo de homens brancos, normalmente, certo? Isso é muito reproduzido, muito mais que a gente imagina, né? Nas nossas falas, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em qualquer outros lugares, a gente vê comentários, a gente vê ações, a gente comentou até na semana passada, né, que muitas mulheres aqui se identificaram sobre entrar numa loja e não ser bem recebida, né? Então, imagina quando você é uma mulher negra, que você entra numa loja, você não é também bem recebida. Para além disso, você é violentada. As pessoas acham que você vai roubar. As pessoas olham para você e perguntam se você é atendente da loja.
ou se você, né, o que você está fazendo ali? Ou às vezes nem falam com você, se você é uma mulher negra. Então, a partir disso que a gente tem que começar a pensar por que a questão de gênero precisa ser falada, precisa ser debatida, porque que isso é importante para vocês, né? Porque são nessas pequenas questões, assim, coisas do nosso dia a dia, que esses termos vão nos atravessar, né? A Beatriz do Nascimento, que é uma outra autora, né, muito próxima da Lélia Gonzalez também, ela disse o quê? Aí, Oi. Pode falar. tá me ouvindo? Deixa eu só fazer um comentário antes Tô te escutando. de sair. Agora? Pode. Tá que sou eu? Oi. Melhorou? Acho que a internet aqui, eu abro a câmera e começa a travar tudo. Deixa eu tentar abrir de novo. Estão me ouvindo? A internet tá fraca, não, né? Tá escutando sim, Ingrid. Não, beleza. Antes de você seguir adiante, assim, eu tenho um comentário. Você está falando uma coisa muito interessante, né, importante, e que faz uma conexão com a aula passada, que é o seguinte ponto, assim. Não sei se todo mundo vai lembrar, mas na quinta a gente falava sobre estruturas de poder, né? Então, assim, como que o racismo ele é uma construção, né? Onde essa sociedade que é racista impede as pessoas negras de alcançarem locais, né? Alcançarem ali determinados espaços. E aí a gente pode pensar que o que a Raíssa está falando sobre o patriarcado, sobre o sexismo, também são estruturas de poder, né? É uma forma assim que é construída de tirar as mulheres, né, desses espaços, mas não só os corpos das mulheres, as ideias também, né? E esse conhecimento que vem das mulheres. Então é algo proposital, é algo e aí, uma coisa que eu estava pensando aqui, né? É tão assim, fica tão óbvio hoje, né? Assim, pelo menos para mim, que se trata dessa relação de poder, que se trata dessa estrutura que quer manter as mulheres fora de alguns espaços, que é a própria apropriação desses termos. Um exemplo, quando a gente chega, por exemplo, eu vou usar o exemplo da minha avó, né? Mais velha, idosa. E aí você chega, assim, né, para pessoas mais velhas e começa a trocar uma ideia, né? Assim, o que você acha que é feminismo? Vamos pegar esse termo, né? O que é feminismo? O que é machismo? E aí, paralelo ao que de fato é feminismo, né? Se constrói algo que não é feminismo, né? Mas que dizem que é aquela ideia, né, de que as mulheres querem ser superiores, as mulheres querem dominar os homens, e aí eu já fui ouvindo de tudo, né? Então, uma coisa importante que faz parte desse empoderamento, né, que a gente tá vendo, é de fato trazer o conceito, né, desses termos que gera tanta dúvida, que gera polêmica, que gera divergências, né? Então, a gente consegue se empoderar a partir do conhecimento mesmo, do que isso significa, né? Do que significa a gente não ter mulheres ocupando espaços de poder, do que significa a gente não ter mulheres negras construindo teorias, para que a gente se empodere e fale, não, isso aqui não é feminismo, na verdade o feminismo é isso, né? Na verdade é uma luta por direitos iguais, né? Então, é muito bom quando a gente vê que existem referências sobre isso e que essas referências vêm de mulheres, né? Então, é algo extremamente importante. E aí, outra coisa que a gente escuta, assim, né, é que, igual na minha área, assim, não tem mulheres que falam sobre isso, então como que eu vou estudar, né? Não tem mulheres negras que escrevem sobre aquilo, então como que eu vou estudar? E essa já é uma falácia, né? Vamos dizer assim, uma mentira contada várias vezes, que a gente acaba acreditando, né? Que não tem referências de mulheres, que não tem ali mulheres pesquisando, e tem, né, gente? Só que a Raíssa já citou, né, ali um número, né, já de mulheres que estão construindo essa ciência, né, que estão construindo esses conceitos, para que a gente possa se empoderar e que a gente também construa, né?
conceitos que são ali necessários à nossa comunidade, ao nosso ambiente de trabalho. Então, era mais ou menos isso. É isso mesmo, Ingrid, assim, porque muitas vezes eu acredito, assim, que é muito pelo fato do racismo estrutural, né, que a gente se perde, assim, em buscar as mesmas referências, né, em buscar as mesmas pessoas para falar de determinados temas, sendo que a gente tem pessoas que vivem e que falam e que escrevem sobre as suas próprias realidades, né? E que a gente pode partir desse pressuposto, da praxis mesmo, né? Da onde a pessoa vive aquela realidade para falar sobre aquele tema, né? Sobre um tema que atravessa o cotidiano da pessoa. E foi muito bom a sua fala, Ingrid, no sentido de que essas divergências, né? Em um tempo passado aí, causou muitos problemas, né? Se a pessoa falasse que era feminista na minha família, gente, o pau quebrava, né? As coisas ficavam feias lá, porque o feminismo acabou se tornando um grande monstro, assim, para algumas pessoas que não conheciam o que é de fato o feminismo, né? Não conheciam os termos, não conheciam os conceitos, qual que é a luta, por que isso existe há um tempo. E, assim, eu acredito que com todo esse debate que a gente está fazendo aqui, nós somos umas sementinhas, né? Assim, que a gente consegue plantar o que de fato é, né? Num tempo onde tudo que a gente tem muita informação, né? A gente está vivendo um tempo de muita informação, as tecnologias veio para auxiliar e a gente tem o privilégio, por exemplo, de ter cursos como esses, mas ela também veio, né? As redes sociais veio para deturpar muitas coisas, né? Não só muitas coisas mesmo, né? Coisas básicas que a gente passava na nossa vida que hoje são totalmente interpretadas de formas diferentes por causa das redes sociais, né? Então, assim, hoje você pergunta para uma criança, assim, qualquer coisa, ela vai lá e dá um Google, né? Tem criança que até vai lá e pega e fala, não, vou colocar na inteligência artificial. E por esses motivos, esses conceitos foram deturpados, né? As pessoas ficaram muito mais intolerantes, né? A escutar o outro, a ter uma opinião, um pensamento, né? Nenhuma opinião, um pensamento divergente, poder discutir de uma forma saudável, de uma forma que pudesse construir, né? E o feminismo caiu nisso aí, né? Caiu nesse discurso de ódio que foi distribuído mesmo para as famílias, para dentro das casas, através das notícias mesmo, né? Através das redes sociais. Porque é feminista quer acabar com os homens, quer que não existam homens, né? Porque feminista é isso, porque feminista é aquilo. E de fato, ninguém às vezes nem sabia o que era o feminismo, né? Igual eu falei para vocês, algumas mulheres até tem práticas feministas, mas se falar que ela é feminista, Deus me livre, né? Pode falar, Sara, fica à vontade. Estou ouvindo você trazendo, né, as questões aí do feminismo, né, do sexismo, essa palavra comprida, interseccionalidade, né, que é a junção de todas os estereótipos das questões que nós mulheres passamos, né. E aí, quando eu assim, conheci a Sueli Carneiro, pelo Guelé 10, eu tive várias conferências com pessoas que trabalham no Guelé 10, que é um portal, para quem não conhece, entra, acessa, porque lá tem vários artigos que falam muito sobre mulheres negras, que falam muito sobre quilombo, né? Até mesmo vocês, professores, pesquisadores, que quer publicar, lá também tem um espaço, né, para fazer publicação. E eu aprendi muito assim com elas nessa questão do feminismo, que o feminismo branco não servia para nós mulheres negras, né? Devido a
o que as mulheres brancas reivindicavam há um tempo não era o mesmo processo que nós estávamos querendo reivindicar. Mesmo que pensasse assim, mas somos todas mulheres. Não, mas as mulheres brancas tinham mais acesso do que nós, mulheres negras, em algumas coisas. As mulheres brancas tinham mais oportunidade do que as mulheres negras. E aí começou essa controvérsia do feminismo, né, das mulheres que arrancava a roupa, ia para a rua, né, essas questões. Aí começou essa luta dentro do feminismo entre mulheres negras e mulheres brancas, porque as mulheres brancas também, o feminismo, ele vem muito da religião, né, da Igreja Católica. Então, nós, mulheres negras, que não fosse da Igreja Católica, a gente já não poderia fazer parte desse feminismo, porque a gente tinha que seguir uma regra, uma doutrina também católica, né, para fazer parte do feminismo. E a mulher que engravidava antes do casamento, que se separava, que tinha alguma coisa que na vida dela não era aceita pela sociedade, ela já não era mais aceita dentro do feminismo, né? E essa história, ouvi Cida Bento, Sueli Carneiro, Lúcia Xavier, essas mulheres falando sobre feminismo, é muito, gente, é muito bom. Até a Ingrid falou assim, me leva com você, onde você for, assim. Porque assim, elas viveu isso na prática, né? Quando começou tudo isso, elas começaram essa luta de fazer com que a nossa história realmente fosse colocada dentro do feminismo que era branco, até mesmo entenderem que não dava certo, tiveram que separar esse feminismo branco do feminismo negro. E, né, até quando tem o MNU, né, que é a maior ONG, assim, né, que fala do movimento negro também, que eu esqueci o nome dela agora, que eu conheço muito ela, assim, e ver essas mulheres falarem, assim, sobre a questão do feminismo, o feminismo, ele nunca não era para nós, assim, pensar que não era para as mulheres quilombolas, não era para mulheres indígenas, porque era como se fosse para a gente continuar seguindo a regra que a sociedade tivesse imposto sobre nós, né? E aí, depois, quando vem essas feministas rebeldes, né, assim, que, eu não quero, eu não aceito macho no meu pé, ninguém vai me impedir de fazer o que eu quiser com o meu cabelo, né? Aí vem as questões do corpo, né? Meu corpo, minhas regras, e foi mudando, e a mulherada começou a aparecer cada uma de uma forma, né? Sobre a depilação, começaram a falar várias coisas sobre o sutiã, sobre o batom. Então, eu participei de vários movimentos, né? Que a mulherada, todo mundo sem sutiã, porque o sutiã era algo imposto, né? Que era para prender, esconder, né? A nossa sensualidade do corpo feminino. A axila, o corpo tem que estar depilado. Não tem que estar depilado, tem que estar do jeito que você quiser que tem que ser, né? E aí eu aprendi muito com elas, e eu entendi que dentro das comunidades quilombolas, o feminismo branco não daria certo para nós, assim, porque continuaria impondo algumas regras que a sociedade impõe sobre nós, que aquele lugar que nós somos mulheres, que a gente deve continuar para servir, né? Que a gente veio para servir, né? Se a gente casa, a gente tem que continuar servindo o marido, né? Que o homem é bom, ele te dá tudo, você tem uma casa. Para quê? Né? Mas, e aí, assim, falar da escrevivência, para nós, hoje, professores, é muito importante. Dar espaço para que essas mulheres escrevam as suas próprias histórias, independente da sua jeito de escrever, né? Que é isso que a gente quer, que dentro do nosso material didático, dá vida a essas histórias, dentro dessas escrevivências, eu acho que vai ser mágico, assim. E aí eu só queria fazer esse comentário mesmo dessa oportunidade que eu tive de conviver com essas mulheres. Eu entendi que com Lúcia Xavier, a questão mesmo do quando começou a falar sobre política de cuidado, né, conheci a Audre Lorde, quando ela fala de amor próprio, que eu falei, cara, o amor próprio é muito louco. Pra gente começar a se amar, se aceitar, nosso cabelo, tudo, e assim, essas autoras, gente, é libertador a gente conhecer elas e entender a luta delas para que hoje a gente pudesse ter, né, esses livros para
se amar, para se respeitar, nós como mulheres. Assim. Deixa eu só fazer só mais um comentário. À vontade. Isso que a Ilsara coloca, gente, aí também queria saber da percepção de todas, assim, né? Qual que seria o impacto, assim, para a educação das crianças, principalmente das meninas, né, em Cromínia, se elas passassem a ver histórias dessas mulheres em sala de aula, né? Se elas começassem a ver as histórias, como a Ilsara falou, contadas a partir da própria perspectiva, né, feminina ali das mulheres da comunidade, que efeito isso ia surtir, porque a gente tem que parar para pensar no seguinte, assim, né? Até esse espaço de formação, até a escola, ela não foi pensada para mulheres. É recente, se a gente for ver, né, na história, desde quando que as mulheres foram permitidas acessar o ensino superior, né, ter um curso ali de graduação. Isso veio muito depois, né, de quando os homens puderam. Então, é histórico para a gente, até aquela questão, né? Assim, aqui a gente está todo mundo entre professoras, né? Mas a primeira vez que a gente teve que falar em público, não sei se todas vão lembrar aí, talvez foi antes, né, da profissão, a dificuldade que a gente tem nesse momento de falar em público pela primeira vez. Para quem não é professor, eu acho que até para quem é professora, né? Esse receio, o medo de errar, parece que né, a gente não vai poder errar, não se tem ali, né, um local que a gente se sinta confortável ali de início. Isso demonstra que a sociedade vai nos dizer um pouco qual é o nosso lugar, né, historicamente, e historicamente falando, não eram esses os locais, né? De escola, os locais políticos, como foi colocado. Então, imaginem vocês, né? Se agora a gente tem a chance de trazer para as crianças e para as meninas negras, principalmente, a história das mulheres, o protagonismo, né, de mulheres ali da comunidade. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar assim, né, para o produto educacional. Eu imagino que seria um impacto assim forte, né? E aquilo que eu falei anteriormente, das vezes os homens vêm falar, mas não tem mulher que pesquisa sobre isso. A gente, peraí, tem. Não tem mulher que faz aquilo, não. Tem sim, tá aqui. É a tia mocinha, né? Não tem mulher que faz isso, não. Tem. Tem mulheres produzindo, tem mulheres trazendo a sua escrevivência, porque a gente vai ouvir muito não, né? Assim como quando fala de pessoas negras, como eu disse na aula passada, né? O negro não é, o negro não está. Assim dizem também das mulheres, né? Então, como assim a gente não está? A gente está aqui, né? A gente está produzindo, enfim. Imagine o impacto disso, né? Para a formação das crianças. Acho que é uma reflexão para a gente fazer. Eu acredito que essa ideia da escrevivência para o produto educacional é uma ideia, assim, maravilhosa, né? E, assim, eu não sei se vocês conseguiram ter acesso aos textos deixados lá no sistema para vocês, mas tem um dos textos que conta a história, né, de uma pesquisa dentro de um quilombo. E aí, quando a Ilsara traz a questão de, por exemplo, o feminismo branco não funcionar para as meninas que moram, né, que residem numa comunidade quilombola. Lá tem um relato de algumas mulheres falando sobre autocuidado, né? Umas cuidam da terra, cuidam dos filhos, cuidam de diversos afazeres dentro da comunidade. E aí umas relatam que tem uma certa dificuldade em praticar o autocuidado com elas mesmas, porque sempre está nessas funções, né? Função de trabalho, função de servidão, função de... E a gente até se identifica com isso, né? As mulheres urbanas também, de ter um trabalho fora, de ter um trabalho, o trabalho de casa, de ter o trabalho de cuidado dos filhos, né? Outra questão que é a que eu queria mencionar aqui com vocês, sobre o feminismo branco não funcionar para dentro de uma comunidade quilombola, por exemplo, essas mulheres dessa comunidade do estudo, as que praticavam autocuidado, o que elas faziam? Alisavam o cabelo, né? Passavam tempo alisando o cabelo. Esse era o momento de autocuidado, né? Fazer as unhas e alisar o cabelo.
Se a gente olhar a prática de alisar o cabelo, o Brasil, nós, né, fomos construídos com um modelo estético, né, europeu, né? O que é bonito? O que é bonito? Cabelo liso, olhos claros, a pele branca, né? E aí, para dentro de uma comunidade quilombola, por exemplo, você ouvir que as mulheres dessa comunidade, para praticar um autocuidado, alisam o seu próprio cabelo, é também entender que esse padrão chegou lá, né? Chegou lá dentro daquela comunidade. E que esse feminismo, por exemplo, esse autocuidado que às vezes o feminismo branco vai pregar, ele é agressivo para essas meninas, porque o cabelo dela não é liso, o cabelo dela é crespo, né? Às vezes, de empoderar esse cabelo, de empoderar essa estética, que é uma estética diferente da estética europeia, esse feminismo acaba praticando uma certa violência, né? Com essas mulheres. Mas esse relato está lá nesse texto, né? Está lá no sistema para vocês. São diversos pequenos relatos, é um texto de 20 páginas, mais ou menos, assim. Bem gostoso de ler, tranquilo, né? Quem tiver um tempinho, quem não tiver conseguido ler para aula, dá uma lidazinha lá para vocês verem. E é muito legal para vocês entenderem, né? Isso que a Wilsara trouxe, isso que a Ingrid trouxe sobre os espaços de poder, né? Que foi programado para que nós não estivéssemos nesses espaços, foi programado para que a gente não alcançasse, ocupasse lugares de poder, de decisão e entre outras coisas. E principalmente para as mulheres negras e trazendo para a realidade das comunidades quilombolas ainda mais, né? Então é preciso partir desse lugar de alcançar esses direitos primeiro, né? Não primeiro, mas pensar as questões das mulheres negras para que as outras demandas venham sendo alcançadas a partir dessa, certo? Aí a Beatriz Nascimento, ela até conversa muito com isso que a gente está falando, esse pequeno trecho que eu trouxe aqui da Beatriz, é que ela vai falar, né, que através do patriarcado, a sociedade atribuiu para a mulher branca um papel de esposa do homem, né, mãe dos seus filhos, dedicada a eles. Desse modo, esse papel, ele é assimilado ao ócio, né, ela tem que ser amada, respeitada e idealizada naquilo que o ócio representa. Ou seja, a mulher não pode, né, ter um outro papel que seja o ócio, né? Que não seja o ócio. A mulher branca. Mas, em relação à mulher negra, a mulher branca, é assumida pelo homem, né? O homem casa com a mulher branca, ele tem os filhos com a mulher branca, né? Ele respeita a mulher branca. Então, existe essas diferenças quando a gente vai se tratar das questões, das problemáticas entre mulheres. Precisa falar da raça, né? Das questões de raça, porque elas atravessam de uma forma muito violenta, muito agressiva, e que colocam as mulheres negras no mesmo que mantém, né? Não coloca, que mantém as mulheres negras no mesmo lugar, que é um lugar subalterno, de servidão, de desvalorização, de invisibilização. Certo, meninas? Tá. Dúvidas? Angústias? Eu vou falando aqui, tá? Daqui a pouco eu já vou abrir a roda para a gente comentar sobre tudo isso que a gente falou. Então, pessoal, falando aí dessas diferenciações, a Lélia Gonzalez, ela vai dizer, né? Não é raro que uma dona de casa negra, de classe média, quando atende a porta, seja surpreendida por um vendedor que insiste em falar com a sua patroa. Ou ainda mais comum,
quando os porteiros de prédios de classe média, alta ou burguesa impeçam as mulheres negras de usarem a entrada principal, insistindo para que elas usem a porta de serviço. Em ambos os exemplos, o estereótipo estabelece a relação mulher negra, trabalhadora doméstica, né? A gente tem muitos e muitos relatos, se você pesquisar aí na internet, notícias, de, por exemplo, mulheres negras que ascenderam socialmente, né? Conquistaram em relação a patrimônio, a questões financeiras, uma qualidade de vida boa, e ainda são tratadas como, né, um sinônimo de mulher negra, trabalhadora e doméstica, né? A Lélia Gonzalez fala. Ser confundida com a empregada doméstica da casa, por exemplo, né? Quem nunca escutou uma história assim, né? Quem nunca, às vezes, até viveu isso, né? Você chega num lugar e as pessoas te perguntam, você trabalha aqui? Vocês acham que isso é uma coisa, assim, por engano das pessoas mesmo? Ou é pelo estereótipo que você representa, que seu corpo representa para aquela pessoa, né? Por que as pessoas olham para você, para nós, e pensam que a gente é a trabalhadora daquele lugar, a empregada doméstica daquele lugar, ou a vendedora daquele lugar, ou a profissional que trabalha na limpeza daquele lugar, né? Porque existe esse estereótipo, né? Que a mulher negra ocupa apenas os lugares de subserviência, de servidão. Então, a Lélia Gonzalez aponta e denuncia isso, né? Denuncia de uma forma concisa. Olha só, isso acontece todos os dias, ela vai dizer, né? Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer classe social que a mulher esteja. Ela sendo rica ou não, ela vai passar por esse tipo de situação, certo? Então, você ascender socialmente, você conquistar, por exemplo, você estudar, né? Você ter dinheiro, não garante que você não vai passar por uma situação de racismo enquanto mulher negra, né? Você está sujeita a passar porque você é um corpo que representa, né, essas questões que são estruturais e que as pessoas vão te enxergar como um corpo que deve servir. E é isso que a gente quer lutar contra. É isso que a gente quer mostrar para as pessoas, falar para as pessoas. É isso que o feminismo traz, o feminismo negro. A gente quer que as nossas meninas, né, que as mulheres das próximas gerações sejam respeitadas, não sejam enxergadas apenas como uma trabalhadora doméstica, ou que sejam invisibilizadas, ou que não se achem bonitas, se olhem no espelho e queiram alisar o seu cabelo, que queiram fazer uma plástica no seu nariz, que queira fazer algo no seu corpo, porque ela acha que o bonito é o padrão, é aquilo que é mostrado para ela, que é o branco, que é o liso, que é o claro, né? Então, o que isso tem a ver comigo, que sou professora? Quantas vezes a gente abre um livro e vê uma menina negra, né? Lá nos livros didáticos. Quantas vezes a gente conta a história de uma mulher negra que teve sucesso, né? A gente conta a história da mulher negra que trabalhava para o fulano de tal, a gente conta a história nos livros da mulher negra que sofreu, e as mulheres negras que escreveram, e as mulheres negras que foram guerreiras, né? Que lutaram pelas suas comunidades, que resistiram, né? E é isso, a gente está falando de pessoas referência. Mas e aquela menina negra que está ali na sua sala, que todos os dias, né, igual eu falei anteriormente, que não tem com quem conversa, que acha o seu próprio cabelo feio, que até às vezes tem uma autoestima muito baixa, que não tem um apoio familiar, que tem situações de vulnerabilidade.
Então, a gente tem que partir dessas meninas, a gente tem que trabalhar nessas meninas, né? Com essas mulheres empoderadas, que sabem de onde vêm, que sabem quem são, que sabem que o poder da sua voz, as suas próprias histórias, que as suas histórias têm valor, né? Mulheres como a Lélia Gonzalez, mulheres como a Sueli Carneiro, mulheres como a Wilsara, que está aí lutando, né? Que está aqui nesse curso, mulheres como as referências da comunidade de Cromine, que são tantas, né? Que a Wilsara até trouxe alguns nomes para a gente estar com elas no tempo comunidade. Então, são essas pessoas, porque às vezes a gente pensa que as nossas referências precisam ser referências distantes, né? A Lélia Gonzalez, mas, poxa, uma autora, nunca vi, nunca... Mas às vezes tem a sua vizinha ali que tem um trabalho incrível, que luta todos os dias, que é inteligente e que tem um sucesso profissional, e que é negra, que fala, e que é liderança da sua comunidade, e você muitas vezes não valoriza esse conhecimento, não valoriza essa prática. E é importante, né? Somos nós que construímos o ambiente onde a gente vive, somos nós, mulheres, que construímos as nossas redes de apoio, porque isso é outra coisa, né, que talvez a gente vá tratar principalmente no próximo módulo. Mulheres apoiam mulheres, apesar de que foi criada a ideia muito grande de mulheres ser rivais de mulheres, né? De criar um sistema de rivalidade, de destruição, de autodestruição, porque tem que comparar o cabelo, tem que comparar a roupa, tem que brigar pelo homem, né? Pelos homens. Esse sistema não nos ajuda, porque as mulheres apoiam mulheres. Quando você está gestante, por exemplo, quem te apoia é sua mãe, sua vizinha, sua avó, né? Na criação dos filhos. Quando você está no trabalho, você tem uma colega de trabalho que você desabafa sobre a sua vida, que você fala sobre suas questões. Quando você está na sua comunidade, é uma mulher que te acolhe para te ajudar nas suas demandas. Então, na grande maioria das questões entre mulheres, são mulheres, né, que estão ali fazendo a gestão, fazendo a rede de apoio mesmo. E é isso que eu queria enfatizar muito com vocês, né? A gente vive numa sociedade com um sistema de competição gigantesca, um sistema de comparação imensa também, pela questão das redes sociais, pelas questões de ascensão social, questão econômica, de dinheiro, histórica, cultural, inúmeras coisas fazem com que a gente crie uma competição umas com as outras, né? Uma competição horrível, que se você não vê a outra pior do que você não fica satisfeito. Mas o caminho tem que ser o inverso. As mulheres precisam andar de mãos dadas, né? Cada uma com as suas amarras, né? Como disse a Audre Lorde. E uma apoiando a outra no combate a essas amarras. Uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, dentro de uma rede, né? E aí, gente, eu brinco, sempre brinco. Esse é um tema que foi tema também do meu mestrado. E quando as mulheres se unem, gente, não tem nada que pare, sabe? É uma coisa muito bonita de se ver. Por exemplo, a gente está aí planejando uma grande feijoada, né? Então, a gente já articula uma mulher aqui, outra mulher. Então, quando as mulheres se unem, né, nas suas causas, as coisas acontecem. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, dessa aula também, tá? Uma outra afirmação da Lélia Gonzalez, e, gente, eu não sei se vocês têm observado, essas fotos que eu estou trazendo para vocês são fotos de mulheres goianas, além de mulheres como a Lélia Gonzalez, a Sueli, né, que eu trouxe as fotos delas, mas essas fotos, por exemplo, dessa moça que está aqui hoje, que está aqui, né, são mulheres de Goiás, né, feministas, que fazem uma luta
no estado de Goiás, que tem movimentos, que teve um movimento muito forte entre 2017 e 2020. E eu quis trazer para mostrar para vocês que não são pessoas longe da gente que faz a nossa história. Somos nós que fazemos as nossas histórias. Somos nós que contamos as nossas histórias. Somos nós que escrevivemos, certo? Então, quando a gente pensa a Lélia Gonzalez lá distante, mas tem uma pessoa aqui do nosso lado que pode estar fazendo. Você mesmo pode estar contribuindo, né, para as causas das mulheres, as causas do gênero, tá? Então, vamos lá. Eu vou andar mais rapidinho aqui para nós termos um tempinho de debate, tá? Nossa situação atual não é muito diferente daquela vivida por nossas antepassadas. Afinal, a trabalhadora rural de hoje não se difere tanto da escrava do eito de ontem. A empregada doméstica não é muito diferente da mucama de ontem. O mesmo poderia dizer da vendedora ambulante, da joaninha, da servente ou da trocadora de ônibus de hoje, com a escrava de ganho de ontem. Então, isso aí é um tapa, né, que a gente recebe, assim, da Lélia Gonzalez, falando que a situação, principalmente das mulheres negras, permanecem ainda muito degradantes, muito subalternas, né? Que, na visão dela, por exemplo, a gente nem se diferencia muito nas situações, por exemplo, da escrava de eito, né? Da escrava de ganho, porque são trabalhos tão degradantes que se assemelham àquele período colonial. Bom, então, portanto, a Sueli Carneiro conclui, né, que as imagens construídas historicamente sobre as mulheres negras continuam produzindo formas particulares de violências, vividas presentemente por elas, né? Então, foi isso que a gente acabou de comentar, que essas violências continuam acontecendo, acontecem dentro da comunidade, acontecem dentro das escolas, acontecem dentro do trabalho, acontecem em diversos espaços, e nós estamos aqui com essa formação para que essa, né, violência seja pensada, questionada, refletida por mulheres negras, por mulheres da comunidade quilombola, para que isso seja combatido, né? E nos espaços, imagine que já somos 18 pessoas, e cada um de nós conseguirmos lutar um pouquinho que seja pelo direito da sua filha, da sua sobrinha, ensinar e mostrar esses caminhos, mostrar essas mulheres, essas escrevivências, talvez a gente já tenha uma multiplicação de um trabalho muito grande, né? Não é do dia para a noite que essas mudanças acontecem, gente, né? Então, a gente precisa pensar que nós somos realmente sementinhas, né? E que a gente pode fazer diferença no lugar onde a gente está, né? E no estado de Goiás, né, a história das mulheres começou assim, o trabalho formal foi no magistério e na cultura, né, principalmente para as mulheres brancas, como a gente já citou, né, e o trabalho informal, a gente teve muito, tem muitas histórias sobre as lavadeiras, né, da cidade de Goiás, que é um trabalho que foi atribuído às mulheres negras, né, na Constituição do Estado de Goiás, e que colocaram as lavadeiras num trabalho extremamente subalterno. Então, você vê aí a diferença. Quando a mulher branca entra para o mercado de trabalho, ela entra logo para o magistério e na área de cultura, né? E as mulheres negras acabam sendo subalternizadas para os trabalhos de lavadeiras, né? O que eram essas lavadeiras? As lavadeiras de roupa. E naquela época, né, dentro dos artigos, tem até um artigo que eu posso deixar para vocês, que analisa o retrato dessas lavadeiras do estado de Goiás, contando que para você lavar as roupas das pessoas, por exemplo, dos médicos, entre outros, juízes, né? Pessoas que você ter uma lavadeira de roupa virou um status quo naquela época, né? Um status, poxa, você tem uma lavadeira de roupa. Hoje a gente ainda escuta isso, né? Poxa, eu tenho alguém que trabalha para mim.
né? Como se fosse algo, assim... Bom, não vou nem saber a palavra para falar aqui para vocês, como se fosse algo que se glorificassem disso, né? E naquela época tinha mais ou menos esse mesmo sentido. E aí tem um artigo que trata sobre isso, que quando as mulheres do Nordeste, por exemplo, migravam para o estado de Goiás, ou outras mulheres de outros estados vinham em busca de trabalho e condições melhores de vida, e que encontravam esse trabalho, né, de lavadeiras, as mulheres negras, os médicos avaliavam, né, as condições físicas dessas mulheres para saber se elas podiam lavar a roupa, né, daquelas pessoas, por exemplo, dos outros médicos, dos outros juízes. E avaliavam de uma forma extremamente com herança escravocrata, né, que era olhar os dentes, né, olhar as condições das mãos. Então, tem uma história, assim, de ainda manter no mesmo lugar, né, o trabalho, a função da mulher negra com esse trabalho subalterno. Então, em Goiás, deu dessa forma. Então, agora eu vou trazer só apenas alguns dados para vocês, porque a gente falou aqui, e eu não trouxe nenhum dado até então, mas eu deixei para o final para vocês terem noção, né, de quanto isso é grave, de quanto isso é importante ser discutido, né? Um recorte por raça, né, no segundo relatório de transparência salarial do estado de Goiás, tá, gente? Aponta que 26,7% das mulheres negras recebem menos que das mulheres brancas. Desculpa. Mostra que mulheres negras recebem 26,7% a menos que mulheres não negras no estado, né? Então, se você é uma mulher negra, você recebe 26,7% a menos do que mulheres não negras. Isso é um dado atualizado, tá, gente? Da pesquisa da transparência salarial do ano de 2024, tá? Então, é um dado muito grave, né? Fica aí para vocês refletirem sobre ele. Um segundo dado, que é o dado do IPEA, né? De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do total de 5,7 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas, 3,9 milhões correspondem às mulheres negras. Distante, né? Esse grupo corresponde a 63% do total de trabalhadoras domésticas no Brasil, IPEA 2019, tá? Então, de 5,7 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas, 3,9 milhões são mulheres negras, né? Então, aí não tem como a gente negar, né, essa questão que é tão difícil da gente falar, mas que ainda existe a subalternização e que as mulheres negras ainda não conseguiram alcançar essa equidade, né, tão desejada, que a gente precisa lutar ainda muito por ela, certo? Agora, essa parte aqui, que são sobre as mulheres quilombolas, né? Eu só vou ler esse trechinho aqui que eu deixei para vocês. As mulheres pretas e quilombolas carregam em sua história a força da resistência herdada das ancestrais, que nos quilombos lutaram não apenas pela liberdade, mas pela preservação da vida, da cultura e da dignidade. Suas lutas atravessam séculos, seguem vivas até hoje, pela terra, pela educação, pelo direito de existir, sem violência e pelo reconhecimento de suas identidades. São guardiãs da memória, do território e da esperança coletiva. Reconhecer sua trajetória é afirmar que a luta por justiça social no Brasil é também uma luta dessas mulheres e que transformam dor em potência e invisibilidade em voz. Quem falou isso foi a Beatriz Nascimento, tá? Bom, fica aqui algumas reflexões, né? Como que o machismo, o patriarcado moldam as expectativas do trabalho das mulheres até hoje. Quais as políticas públicas que poderiam reduzir essa desigualdade de gênero nas comunidades quilombolas, por exemplo?
que exemplos positivos a gente tem de mulheres quilombolas ou goianas que resistem ou transformam essas relações, e a importância da história local, né? A importância da história de onde vocês estão. Meninas, eu gostaria de até pedir para vocês, para semana que vem, uma fotografia, né, de alguma das mulheres que vocês entendem que são referências para vocês, né, no dia a dia, na história de vocês. Se for uma pessoa que você não tem por perto, que não dá para fotografar, se você tiver uma foto, pode pegar essa foto ou tira a foto da Professora, boa noite. Boa noite. Tá uma foto mesmo? Uma foto, tá? Certinho. Quero que vocês escolham uma foto de uma mulher que seja uma referência para vocês. Combinadas? Combinadas? Bom, agora eu quero deixar o microfone aberto. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acharam. Foi um conteúdo tenso demais, né, gente? Mas não tinha como eu reduzir mais do que isso, porque é um tema, a gente tem lá, assim, são 4 pontos muito importantes que a gente precisava falar, pelo menos, dos conceitos, da questão do trabalho e trazer para a realidade quilombola e das mulheres negras. Então, eu peço até desculpa, porque eu fui falando aqui para vocês, mas como o tema era muito complexo, não teve como reduzir mais que isso, tá? Raíssa, Pode falar. ressaltando a sua fala, eu vivenciei na pele, foi no mês de outubro do ano passado. Eu fui para Caldas Novas com a minha filha, aí o meu esposo é branco. Aí a minha filha é loira e a minha neta é loirinha do olho azul. Então, eu fui, peguei minha neta, andando com ela lá em Caldas Novas, e minha filha tomando banho. Aí, de repente, chegou uma senhora e falou assim, nossa, essa babá cuida tão bem da sua filha. Aí minha filha falou, não, ela não é babá, ela é minha mãe. Só por causa da cor que você falou nisso, ela falou assim, não. Aí ficou sem graça. Aí, quando foi 2 meses atrás, mas minha filha foi no hospital e meu esposo. Aconteceu a mesma coisa, por eu estar com a minha neta no braço, todo mundo ficou olhando assim, ó, perguntando se eu era babá dela, por eu tratar ela bem. Aí minha filha tornou a ressaltar, não, ela é minha mãe, vó da minha filha. Então, assim, até hoje, nós estamos vivenciando essa história. Lamentável, né? É lamentável, Marta. São situações que a gente passa no dia a dia que a gente nem pensa, né? Que de fato é o racismo, né? O que é que está acontecendo naquele momento. Parece que as pessoas têm prazer, uma satisfação em olhar em você, dizer que assim, pensar que você é negra, que você é subalterna. Então, assim, ele sente uma satisfação imensa, pelo que eu pude entender e ver na expressão das pessoas que olharam para mim. E isso que você traz, Marta, é muito, muito importante, assim, da gente contar e de mostrar para as outras pessoas também que são pessoas próximas de nós, né, que acontece isso. São pessoas muito, igual você falou, com a sua neta, né, com você, com a sua neta. Não está muito distante, né, porque às vezes a gente acha que essas questões estão muito distantes da gente, né. A Wilsara até trouxe também essa questão, poxa, você tem que servir um homem também, né, que é uma coisa que é muito comum das pessoas naturalizar, né, que a mulher tem que servir o homem, que a mulher tem que fazer isso, que a mulher tem que fazer a casa, arrumar a casa, resolver o cuidado da família. Então, são questões que são da nossa realidade, né? Mais alguém? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Professora. Oi. Eu novamente. Aquela questão quando você citou a questão do cabelo, né? Sim. Atualmente eu atuo
na Escola Municipal de Cromínia. Eu sou professora regente no 5º ano. E eu percebi uma mudança de comportamento da minha aluna. O cabelo dela é lindo, maravilhoso, cacheado, aquela coisa mais linda, sabe? E eu percebi que ela estava ficando triste. E eu não conseguia descobrir o que ela estava passando. E no outro dia ela começou a vir com o cabelo liso. Eu assustei. Falei, uai, ela ficou bonita, tinha meu cabelo? Falei, uai, tá linda. Minha mãe, eu pedi ela para passar chapinha. E aí ela jogava esse cabelo, sabe, numa leveza. E eu falei, uai, mas sabe por quê, né? E aí ela falou assim, meu cabelo tá igual ao da senhora. Aí me deu uma coisa tão ruim, sabe? Eu me senti, falei, será que é eu? O problema é eu, né? Que ela quer ficar com o cabelo liso. E aí fiquei refletindo aquilo assim uns 2 dias. E todos os dias ela foi a semana inteira com o cabelo liso. E naquela alegria, recebendo elogios e tá. E aí eu fui descobrir. Ela estava recebendo bullying na hora do recreio, questão do cabelo. Depois de 2 semanas eu descobri. E aquilo me deixou tão mal, sabe? E depois eu comecei a conversar com ela, chamei a mãe, conversei, e a mãe queria saber o porquê. E aí a mãe foi, eu conversando com ela, ela chamou e a gente descobriu que ela estava recebendo bullying. Chamei ela, elogiei o cabelo, porque o cabelo dela é lindo. E bem cuidado, sabe? Não, você tem que ver. E aí a gente conversou, a mãe conversou em casa e ela se começou novamente a se aceitar. Agora ela tá vindo todos os dias, né, durante a semana, com o cabelo solto e cacheado. E tem vezes que ela faz umas tranças maravilhosas, eu sempre estou elogiando. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente percebe a realidade na vida das nossas crianças. É o que mais acontece. E a gente, como educadores, como professores, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que descobrir, igual eu demorei 2 semanas para descobrir, para não deixar isso acontecer, porque, nossa, eu fiquei super arrasada, sabe? Porque eu demorei 2 semanas para descobrir. Dênia, mas é um processo mesmo, porque a gente cria afetos também pelas crianças, né? Isso. E a gente sempre tá ali junto, muitas vezes até muito mais que as famílias, né? Então a gente Uhum. percebe a diferença de humor, tem dia que a criança chega bem, tem dia que a criança chega mal, a gente sabe, até a gente, às vezes o jeitinho de andar, a gente já sabe como que a criança tá, né? Então, Isso. assim, o importante é ter essa atenção que você teve também, né? De mostrar para ela e valorizar o cabelo dela, né? De fato, o que ela é, o que tem de natural e de beleza nela, né? Eu acho que é importante a gente não trabalhar assim também em relação à questão da culpa, de se sentir culpado e tudo mais, Uhum. porque cada um tem um processo e é importante que você vá sempre lapidando o seu olhar, né? Dessa vez você Uhum. conseguiu, demorou 2 semanas, mas se acontecer de uma próxima vez, você já vai estar com um olhar um pouco mais Isso. lapidado, né? Para Isso. entender que é uma questão de, às vezes, de racismo, que é uma questão de Uhum. bullying, que é uma questão, né? E é interessante Como a falar, gente, pode falar. assim, eu tenho 25 alunos, Uhum. então a gente não consegue, vezes, assim, no dia a dia a gente não consegue perceber, mas a gente sabe, igual você citou, a mudança de comportamento, Sim. só que a gente demora a perceber, e eu adquiri experiência para mim, para minha vida pessoal, né, tanto pessoal quanto profissional, Uhum. e na hora que você citou, eu lembrei na hora, e eu tô compartilhando. Muito Obrigada. É muito bom esses relatos de vocês, porque a gente traz a teoria para a nossa realidade, né? Isso. Então, assim, não, realmente não está distante, é uma coisa que a gente pode estar vivendo ali e às vezes sem perceber. E eu acho que essas discussões é para isso mesmo, tá? É para a gente começar. Vocês vão ser as pessoas que vão saber olhar, né? Que vão saber identificar, que vão saber o que está acontecendo. E uma coisa que você falou, Dênia, que é importante a gente observar também,
o racismo, muitas vezes, ele vem mascarado do bullying, né? Então, assim, o bullying é uma agressão, um certo tipo de agressão, e o racismo é um outro tipo de agressão, né? Que podem andar juntos, igual a gente falou sobre o sexismo, o racismo, que andam juntos também, mas o bullying, junto com o racismo, ele pode até ser confundido às vezes, porque o bullying é o ato das crianças falarem, por exemplo, ou agredirem a criança de alguma maneira, e o racismo ele acontece de forma estrutural também, né? Assim, que é uma forma que às vezes nem precisa a palavra ser dita para ter acontecido o racismo, né? Então, assim, é bom vocês estarem sempre atentas para conseguir também diferenciar, para intervir de uma forma eficiente, né? Quando for bullying, quando for racismo, trabalhar um projeto dentro da escola para falar sobre, por exemplo, cabelo, sobre as tranças, sobre essa valorização, é trabalhar uma questão de racismo, por exemplo. Agora, fazer um projeto dentro da escola para falar sobre diversos tipos de violência ou de apelido que a criança dá uma na outra, isso já é uma questão de bullying, né? E são coisas que podem caminhar juntas, mas tem cada uma suas características. Mais alguém que queira comentar alguma coisa? Professora, Pode falar. boa noite a todos. Boa noite. Pegando o gancho na fala da professora Dênia, há 20 anos eu aliso meu cabelo, exatamente por ter sofrido isso que ela relatou. Meu pai é negro, né? Meu pai negro e minha mãe branca. Então, eu nasci com a pele clara, mas o cabelo crespo. E aí ouvia lá, né, os rumores da branquinha do cabelo ruim. Então, era assim que eu fui, né? O bullying que eu sofri, a branquinha do cabelo ruim. E nisso eu cresci assim. Então, quando surgiu aquele alisamento, aquele primeiro alisamento, eu passei a alisar, né? E assim como a Nilsara falou, a minha mãe também não sabia cuidar do meu cabelo, né? Assim como ela disse da mãe dela, ela deixava eu passar uma escova ali, aquela escova antiga que existia, então ficava aquele anelado com espichado, não tem mais estranho do mundo. E aí, quando eu tive a oportunidade do alisamento, eu passei a fazer o alisamento. Então, eu sofri muito, muito, né? Não aceitava de forma nenhuma o cabelo, por ser branquinha do cabelo ruim. E quando eu engravidei, aí eu comecei a orar. Fiquei sabendo que era menina, comecei, né? Falei, meu Deus, a minha filha vai passar a mesma coisa que eu passei. Comecei a rezar, Deus, só não deixa ela vir com o cabelo, com a raiz muito enrolada. E assim veio, né? Então, quando ela nasceu, uma comadre minha foi comigo, e foi a minha preocupação a gravidez inteira. O que ela ia passar na escola, na sociedade. E quando minha filha nasceu, foi a primeira coisa que ela falou. Ela assistiu, né, o parto e ela veio e falou, comadre, o cabelo dela é liso. Não tinha saúde, não, o cabelo dela era liso. Então, e o cabelinho da minha filha, a raiz é boa, ele tem umas ondas, mas a raiz é boa, né? E aí, eu trabalho também na sala do 5º ano, no apoio, e outro dia eu vivenciei isso. Entrou uma menininha, uma novata também, clarinha, do cabelo crespo, e ela ainda tem o olho verde. E tá, e o mesmo cabelo descuidado igual o meu era, aquele meio espichado, meio, né? E eu vi uma criança falando isso para ela, né? Eles ali numa troca, eles insultam o tempo todo um ao outro, né? A gente tem que intervir o tempo todo. E o menininho falou para ela fez uma brincadeira com ele, ele não gostou e falou assim para ela: o cabelo de uma égua é mais hidratado que o seu. E aí eu intervi na hora, né? Aí você sabe por que a tia alisa o cabelo? Porque lá atrás, na idade de vocês, eu sofri essa mesma fala sua, né? A branquinha do cabelo ruim, não faz isso. E aí, né? E reparei também que no outro dia ela nunca mais foi com o cabelo altinho, tadinha. Agora ela passa um gel, ela passa um creme para pentear, sempre amarrado, né? Pegando gancho aí na fala de vocês, o quanto, se eu tivesse tido alguém, como a professora Dênia teve, que percebesse, que tivesse esse olhar, talvez eu não alisasse meu cabelo até hoje. Eu estou com 3 dedos aqui de raiz e eu não consigo nem deixar meu cabelo molhado. Então, isso ficou tão enraizado em mim, me fez tanto mal, né? Eu passei a me sentir inferior por ter um cabelo crespo.
Uhum. Isso é, Flávia, muito, muito comum, né? Assim, vocês estão me vendo com esse cabelo cacheado aqui, por exemplo, mas por muitos anos eu alisei o meu cabelo também, né? E foi nesse processo, e por isso que eu tenho tanto carinho por esse módulo, né? Quando eu fui convidada também para estar nesse módulo, foi muito importante para mim, porque isso faz parte, as discussões de gênero, as questões das mulheres construíram a raiz, é essa professora que vocês estão vendo hoje, né? Que tem o cabelo cacheado e que consegue vir aqui falar para vocês e dizer e deixar essa mensagem de empoderamento, tanto de vocês, quanto das alunas de vocês e das mulheres negras que vocês convivem, né? Das mulheres que têm o cabelo cacheado, das mulheres que têm o cabelo crespo, das mulheres que têm essa dificuldade de, às vezes, se comunicar, e que independente das nossas amarras, a gente possa construir juntas, né, uma educação escolar, quilombola, que é o nome desse curso, que traga a possibilidade dessa equidade, né? Da dignidade, do respeito das pessoas negras, das histórias das pessoas negras, e para que vocês tenham esse olhar também de praticar essa educação, né? De poder ter condições de intervir com alunos com comentários tão agressivos, por exemplo, que podem marcar a vida toda de algum aluno, de uma pessoa, né? Pode marcar a vida toda. Você ficou marcada, né, Flávia? Você até me lembrou de uma notícia que foi que a mãe até sofreu um processo. Depois eu vou deixar a notícia lá para vocês. Vou mandar no grupo do G1. Eles passaram, a menina recém-nascida, eles passaram um alisante na nenenzinha, recém-nascida. Isso trouxe um efeito colateral, a menina ficou bem doentezinha, assim, sabe? Então, olha para vocês verem o nível de violência que é isso com uma bebê recém-nascida, né? Assim, já ser atravessado por uma questão de racismo, né? Porque essa questão do cabelo é intrinsecamente uma questão de racismo, e já assim, nos primeiros dias da sua vida, ter o cabelo alisado, né? Com uma química, né? Prejudicada a saúde. Então, vocês verem que isso pode acontecer assim, das formas mais absurdas que a gente nem consegue imaginar, né? Mais alguém? Deixa eu só fazer um comentário, assim, tô achando muito rico, assim, os relatos, por isso que a gente fica o tempo inteiro, né? Bora trazer relato, vamos trazer relato. São fortes, e aí uma coisa que me fez lembrar, né? A gente falando um pouquinho do conceito do quilombo, né? Com a Yussara e tudo. Eu gosto de pensar muito no conceito de quilombo como um verbo, né? O aquilombar, né? Que vem muito trazer assim o que essas meninas passam, né? Quando elas escutam, né? Assim, falando do cabelo, às vezes falando da forma como está o penteado, né? E a gente falando de empoderamento, que é um dos temas da aula de hoje, a gente está falando de como que a gente faz esse empoderamento, quais são as estratégias que a gente vai ter, já que a gente está vivendo nessa sociedade, né? Como a Raíssa apresentou e tudo. E eu vejo o aquilombar muito como uma estratégia muito potente, né? Que é aquilo do aquilombar, seja pela história, como a gente falou bastante hoje, né? A história das mulheres, mas o próprio corpo da gente é uma forma desse aquilombamento, né? Por isso que é um processo, é um verbo que não está da mesma forma para todas. Mas a gente precisa se sentir minimamente num ambiente onde a gente esteja confortável, seja para alisar o cabelo, seja para fazer uma trança, seja para usar o cabelo como for, e que a gente não vai ser impedida, né, de estar confortável naquele lugar. Como é o caso que acontece com as meninas negras, né? O contrário, assim, elas param de ir na escola, mudam seu comportamento quando passam por situações de racismo. Então, tem uma ideia que a Bell Hooks traz para a gente, que é uma outra escritora negra, que é a construção de uma comunidade pedagógica. Então, assim, que a sala de aula, a escola se torne essa comunidade que acolhe todo mundo, né? Sem nenhum tipo de discriminação. E quando a gente pensa que aquilombar, então, é um verbo, é a gente se propor no cotidiano, né?
a como fazer, a como criar esses canais de denúncia, ou aquela conversa, né, onde a gente vai ter que achar um meio de falar para a criança, né? Assim, o que significa aquele momento ali, onde ela está falando do cabelo da colega, o que significa aquilo, né? Que aí é onde a gente vem com as estratégias pedagógicas e que isso é empoderamento também, né? Um verbo muito importante aí para gente, uma palavra já falada bastante, né? Assim, o empoderamento da mulher, mas é tão prático, né? Assim, é realmente a pedagogia na prática, é aquilo de construir essa comunidade pedagógica, né? Como a gente está falando aqui, onde não seja um espaço de reprodução, né? Dessas práticas, e sim um espaço de enfrentamento. Então, acho que é um desafio importante para a gente. Muito bom, Ingrid. E mais alguém quer comentar? Todo mundo caladinho. A Paula participou aí, abriu a câmera, não falou nada. Tô te vendo, Paula. Quer falar um pouquinho? Eu achei muito interessante essa fala das meninas. Eu sou professora do jardim, né? E eu tenho uma criancinha lá, ela tem 3 anos e meio. Esses dias ela falou para mim, tia, meu cabelo é tão feio, ela tem um cabelinho todo cacheadinho, a coisinha mais linda do mundo. Eu falei assim para ela, por que seu cabelo é feio? Ela pegou e falou assim, porque não é igual das outras meninas. A maioria é branquinha, a gente sabe que os meninos de fazenda, lá é uma escola rural, então eles têm uma baixa renda, né? Então já convivem com isso. Então não vem assim um aluno arrumadinho, a gente sempre tem uma dificuldade por dia, né? Então ela se colocava por ela ser moreninha. E aí entrou uma criança loirinha, loirinha do olho clarinho, só com o cabelo bem cacheadinho. Peguei ela, chama Manu, eu peguei e falei para ela, Manuela, ó, tem cabelo cacheadinho também, ó, você olha que linda. E ela achou aquilo o máximo, porque ela viu que uma criança que não era moreninha igual ela, tinha um cabelo todo cacheadinho. E aí ela passou a soltar os cabelos dela, agora ela só vai com o cabelo soltinho para a escola e já chega balangando esse cabelo. E ela fala, chega em mim e fala, olha tia, tanto que meu cabelo tá lindo, tá que nem o da Manu. Porque como a Manuela é bem loirinha, branquinha, né, ela não se via dessa forma, ela se via da forma diferente. Então a gente acaba percebendo que isso é uma coisa é muito complexo, porque você vê, ela tem 3 anos e meio, são alunos pequenininhos, né? Então já crescem com essa idealização. Então é muito difícil, é um tema muito complexo a ser trabalhado. Então a gente tem que estar olhando isso dia após dia e colocando já desde pequenininha a importância que essas crianças têm da vida delas estarem modificando e elas se espelharem, que elas se espelham em outras pessoas. Então, a gente tem que mostrar para elas, tanto que aquilo é natural, porque tecnologia, televisão, vão sempre pregar uma situação totalmente diferente. Mas aí eu achei muito interessante isso nela. E agora todo dia ela chega com os cabelinhos balançando e todos os cachinhos, ela joga esses cachinhos para frente, vai lá e fica jogando com a Manuela esse cabelinho dela. Então já deu, como se diz, vai nascer agora uma visão diferente, a gente fazer essas comparações e mostrar que é tudo normal, que é igual, não, tem a loirinha, tem a outra criança que é assim, mas seu cabelo é bonito porque é assim, então vai dar a gente como educador trabalhar isso nas nossas crianças, para mais tarde a gente ter uma produtividade muito melhor. Sim. Paula, e talvez vocês como professoras, né, sejam pessoas que essas crianças vão lembrar para sempre, né? Porque às vezes a gente só precisava de um professor ou de alguém que estava próximo para nos apoiar, para ser a nossa rede de apoio mesmo nesse processo. Então, assim, vejam a responsabilidade que a gente que a gente tem enquanto professor, né, enquanto formador, educador, né? Então, tem sempre que estar atento a todas essas questões, assim. Por mais que eu entenda a dificuldade, viu, gente, das formações, é cansativo o tempo, né, a quantidade de tempo, vocês estão cansados, e todo mundo aqui está no chão da sala, né? Então, eu sei o quanto que isso é difícil, inclusive eu também. Então, eu acho que, assim, é muito importante para vocês essas formações, e é isso que vai nos ajudar a construir uma sala de aula, uma educação muito melhor, tá? Mais alguém?
Bom, se não tiver mais alguém, a Wilsara, a Ingrid quer comentar, dar algum recado, porque nós já batemos o nosso horário aqui, né? Eu acho. Já passa rápido demais, né? É aquilo. Mas eu não tenho nenhum recado. Então, por hoje é isso. Não esqueçam da foto, tá, meninas e meninas e menino, né? Para a próxima aula de uma pessoa que vocês... Aliás, na próxima aula não, né? Para a próxima terça-feira. Porque a próxima aula é da Ingrid, né, Ingrid? É nossa. É nossa. É nossa juntos, né? Assim, mas pelo tema, né? Que aí eu quero propor a atividade da próxima. A foto vai ser para a próxima terça-feira. Combinados e combinadas? Gente, muito obrigado por tudo. A Sheila levantou a mão. Pode falar, Sheila. Eu não consegui acessar o conteúdo na plataforma. Eu consegui acessar a plataforma, mas eu não... Lá fala que não tem nada. Eu acho que eu entrei pelo lugar errado. Alguém aqui conseguiu, gente, quando entrou pelo login, a senha? Mas pelo menos entra? Ou nem chegou a entrar? Eu não consegui entrar, não. Tá dando erro? Então, ontem na reunião, né, o que disseram é que realmente está tendo muitos problemas ainda, mas que durante essa semana seriam resolvidos, né? Tá tendo um congestionamento de pessoas que estão entrando em contato, acho que com o Bruno, com a própria Tatiane, mas que o IF, ele trocou de sistema, né? E isso deu um problema, e por isso que tem muitas pessoas que ainda não estão conseguindo acessar, mas a gente pode pegar essa informação, né, Ingrid? Sim. A gente pode pegar essa informação. Tá no grupo Porque mesmo aqui, tem ó, a pessoa, né, responsável, o Bruno. Eu acesso a disciplina, igual eu estou com ela aqui aberta no computador. Aí eu vou em aula ministrada, que lá fala que já foram 4, né? Quando eu vou nos materiais de aula, diz que não tem nenhum material cadastrado até o momento. Pois é, e para a gente já aparece aqui. Realmente pode ser algum problema no sistema. Os textos, a gente comenta, tá tudo lá. Para mim também aparece. Aí amanhã eu vou tentar entrar por outro provedor. Aí qualquer coisa eu mando mensagem, que aí eu tiro o print da tela. Né? Pode ser uma boa. Isso. Mandar para o pessoal lá no grupo da Isso. Promínia, como que está aparecendo na tela de vocês. Pode ser que ajude a resolver. Hoje eu tentei mais cedo para imprimir alguma coisa, mas eu estava na escola com muito movimento, achei que talvez tivesse sido uma falta de atenção minha. Aí agora, durante a aula, eu estava olhando aqui, também não deu. Aí amanhã eu dou uma olhada, se tiver, eu mando para eles. Tá? De qualquer maneira, eu vou perguntar ao Bruno também e mando um retorno para vocês lá no grupo, tá? Então, boa noite, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau, viu, gente? meninas? Boa Obrigada noite. pela atenção. Boa noite. Um beijo. Tchau, Até tchau. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.